Marx estava certo, de Terry Eagleton. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou comentar um livro que eu gostei muito de ler, que é Marx estava certo, de Terry Eagleton, um marxista, né? Não preciso nem explicar isso com esse título. Antes de falar do livro, apresentar aqui os meus destaques, eu vou pontuar quem foi Terry Eagleton, assim, um resuminho da biografia dele, o lugar de fala dele, né? Não vou nem resumir a biografia, na verdade, o lugar de fala. O lugar de fala é isso. Quem está falando, em que momento histórico, onde, né? Seu contexto sócio-histórico e qual é a sua posição ideológica. Isso é lugar de fala, ao contrário do que muitos pensam, né? E achar que lugar de fala é outra coisa. Então, quem é branco não pode falar sobre racismo porque não tem lugar de fala. Homem não pode falar sobre feminismo porque não tem lugar de fala. Não, lugar de fala não é isso. Lugar de fala é quem está falando. Quem está falando o que está falando? Qual é a sua conjuntura socioeconômica, política e intelectual, até já que a gente está falando de ideologia, certo? Para a gente avaliar o que fala. Por que fala o que fala? Para a gente conseguir avaliar o que fala e entender por que fala o que fala. Então, Terry Eagleton, ele é, acho que podemos dizer que ele é um discípulo do Raymond Williams, que é ali um dos fundadores de estudos culturais da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Então, Raymond Williams, Terry Eagleton e Stuart Hall, aquele que escreveu muito sobre identidade cultural, até tem um vídeo dele aqui, eu vou deixar para vocês. Eles são estudiosos de esquerda, que falam de estudos culturais, fazem pesquisas sobre estudos culturais e produzem muito sobre isso, né? Stuart Hall mais sobre identidade cultural. O Terry Eagleton, ele fala um pouco de política, como é o caso aqui, fala de pós-modernidade, todos falam de pós-modernidade, né? A gente está falando aqui de estudiosos da segunda metade do século XX, né? O contexto é esse. E de cultura de modo geral, pensando em estudos culturais como algo bem amplo, né? Envolve gênero, estudos de gênero, de cultura, de política, condição social e tudo mais, tá? Antes de começar a falar do livro, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo. Curta esse vídeo, compartilhe, enfim, todas aquelas coisas de engajamento que a gente sabe. Este vídeo eu acho que não vai ser muito curto, primeiro porque eu não faço vídeos muito curtos, né? E depois porque tem bastante coisa para falar. Por conta disso, eu vou evitar comentar muita coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar aqui as críticas que fazem a Marx, né? Ele começa cada capítulo assim com a crítica que fazem. E depois ele vai rebatendo as críticas. E aí, em cada capítulo eu destaquei alguns pontos altos. Eu vou tentar ler apenas estes aspectos, esses destaques, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Se eu começar a comentar tudo que eu destaquei, nossa, 2 horas de vídeo e aí ninguém aguenta. A primeira coisa interessante para falar é o prefácio à edição brasileira. O prefácio foi feito por Luiz Felipe Pondé, que a gente sabe que não é de esquerda, ele é de direita. E eu achei curioso ele fazer o prefácio deste livro. Eu não me filio às ideias do Pondé de modo geral, nós não temos muita afinidade ideológica, mas eu destaco 2 coisas que ele trata aqui que eu achei muito interessante. Ele fala assim: formar alguém é dar a esta pessoa as ferramentas necessárias para ela compreender melhor o mundo em que vive e poder, no mínimo, sofrer nomeando as razões de seu sofrimento. Eu gostei muito do que ele disse, porque há pouco tempo eu estava conversando com um amigo, eu falei para ele, enquanto o pobre não entender por que é pobre, eu acho muito difícil as coisas começarem a mudar, né? É mais ou menos isso que ele está falando, né? Você tem que entender a realidade que te cerca, entender por que você está na condição em que está. Então eu gostei. Um outro destaque que eu fiz aqui da fala dele, ele fala assim: parece-me evidente que um dos grandes ganhos do marxismo é escapar dos fetiches do mundo moderno burguês e sua crença rasa na razão iluminista e na tecnociência progressista. Ou seja, aquela crítica daquela, uma crítica àquela mentalidade burguesa
século XIX, XIX, acreditava, né, uma visão bem positivista, acreditando que há sempre uma evolução histórica, a gente está sempre evoluindo, né, o que vem depois é melhor do que veio antes e tal, e na verdade isso é bobagem, a gente sabe que é. A realidade nos mostra cotidianamente. E aí tem um prefácio do Terry Eagleton, e aí ele fala qual é o propósito do livro, já para vocês entenderem. Ele fala assim, rapidinho. Este livro teve origem em uma única e extraordinária ideia. E se todas as objeções mais conhecidas à obra de Marx forem equivocadas, ou, no mínimo, se não equivocadas de todo, o forem em sua maior parte. Então é isso que ele faz. Aí a partir de então, acho que ele elabora 10 capítulos, cada capítulo com uma crítica costumeira a Marx. E o resto do capítulo ele vai rebatendo essas críticas, ele vai pontuando por que é um equívoco. Então, a primeira crítica. O marxismo acabou. Supostamente ele deve ter tido alguma relevância em um mundo de fábricas e de escassez de comida, de mineiros de carvão e limpadores de chaminés, de miséria disseminada e da massa das classes operárias. Ou seja, essa crítica aqui dizendo que hoje, no século XXI, o marxismo não tem mais sentido. O mundo está muito diferente. O marxismo fazia sentido no século XIX, com a exploração dos mineiros, aquelas coisas todas. E aí, vamos ver o que o Terry Eagleton fala. Gente, eu só vou ler o que eu destaquei. Eu achei tudo muito interessante, mas não dá para tratar de tudo. Aí, um dos rebates que ele faz é: o marxismo é uma crítica do capitalismo. A crítica mais investigativa, rigorosa e abrangente já feita. É também a única crítica que transformou grandes setores do mundo. Assim é que, enquanto o capitalismo ainda continuar em atividade, o marxismo precisará fazer o mesmo. Ou seja, se houver capitalismo, haverá marxismo. A outra crítica, né, no segundo capítulo. O marxismo pode ser ótimo na teoria, sempre que foi posto em prática, porém resultou em terror, tirania e assassinato em massa numa escala inconcebível. E aí a crítica continua, né? Ele desenvolve mais aqui. O que estão falando, né? O que costumam falar? Que todo totalitarismo de esquerda é marxismo, ou seja, marxismo se reduz a isso, se resume a isso. Então, terrorismo lá de Stalin, aquele totalitarismo todo, né? Que ninguém apoia, né? Ninguém que merece respeito apoia. Aí as pessoas reduzem marxismo a isso. Estou falando que Stalin não era marxista? Não estou falando isso. Mas não é porque ele era marxista que o que ele fez é marxismo. Bom, e eu nem cheguei à defesa ainda do Terry Eagleton. Eu falei que eu não ia comentar, já estou comentando. Um rebate aqui do Terry Eagleton. As nações capitalistas modernas são o fruto de uma história de escravidão, genocídio, violência e exploração tão abominável quanto a da China de Mao Zedong ou a União Soviética de Joseph Stalin. O capitalismo também foi forjado com sangue e lágrimas. Então, qual é o viés que ele aborda aqui? Ora, teve violência ali, no comunismo, né, no que dizem que é comunismo, nesses regimes totalitários de esquerda? Houve, mas também há violência no capitalismo, uma violência talvez menos visível, porque em muitos momentos ela não parece ser tão incisiva, em outros parece, em alguns não. Outro trecho. Quando a liberdade e a democracia finalmente chegaram para salvar o bloco soviético, fizeram-no na forma de terapia de choque econômico, uma forma de roubo à luz do dia, educadamente conhecida como privatização, desemprego para dezenas de milhões, aumento colossal da pobreza e da desigualdade, fechamento de creches gratuitas, perda dos direitos das mulheres e quase ruína das redes de bem-estar social que haviam servido tão bem esse país. Então ele está falando do quê? Da queda da União Soviética, né? Da adesão ao capitalismo e dos destroços que aconteceram a partir de então. Eu fiz 2 vídeos sobre o fim do Homem Soviético, né? Em que há entrevistas de soviéticos falando
do fim do regime. Então, quem quiser saber mais disso, dê uma olhadinha nos 2 vídeos que eu fiz sobre este livro, explicando bem, lendo trechos de depoimento de pessoas, né? Pessoas que viam de forma negativa e pessoas que viam de forma positiva o fim da União Soviética e o capitalismo, né? O começo do capitalismo na Rússia. Outro trecho. É verdade que o capitalismo funciona a parte do tempo, no sentido de que levou uma prosperidade indizível a alguns setores do mundo, mas fez isso como Stalin e Mao, a um custo humano avassalador. Não se trata apenas de genocídio, fome, imperialismo e comércio de escravos. O sistema também se revelou incapaz de criar abastança sem criar enormes faixas de privação ao mesmo tempo. É verdade que isso talvez não conte muito a longo prazo, já que o estilo de vida capitalista agora ameaça destruir por completo o planeta. Um eminente economista ocidental descreveu a mudança climática como a maior falência do mercado na história. Ele está falando aqui de muitas pessoas, e já teve gente que comentou aqui no canal, em algum outro vídeo que eu não lembro qual, comentou algo do tipo que ele está criticando aqui, a natureza está aí para ser explorada mesmo, a natureza está aí para ser destruída, né? É uma visão muito capitalista, é uma visão assim, muito de direita, né? Que se dane o resto, que se dane o mundo, que se dane a prosperidade, né? Então ele está fazendo essa crítica. Então, assim, foram regimes violentos, foram gestões violentas de Mao, Stalin, sim, mas o capitalismo também é muito violento, muito agressivo. O problema que eu vejo desse tipo de abordagem dele é o seguinte: ele apresenta um outro lado que também é violento. E ao fazer isso, corre o risco de ser criticado, né? Corre o risco de ser interpretado de maneira equivocada, muitos podem achar que ele está defendendo o totalitarismo de Stalin, de Mao, todo o terror que aconteceu lá. É como se, olha, você não pode falar disso, você não pode falar de Beltrano e Fulano, você não pode falar deste polo, já que o outro polo está fazendo a mesma coisa. Não, o outro polo pode estar fazendo a mesma coisa? Pode. Mas não é porque o outro polo está fazendo a mesma coisa ou fazendo algo pior, que o que foi feito aqui pode ser perdoado, né? É desculpável, não há escusa para isso. Muita gente pode interpretar como uma tentativa de hierarquizar, tipo, o capitalismo ainda é bem pior do que isso que houve aqui nesses regimes totalitários de Stalin ou de Mao. Ou um outro aspecto que pode ser interpretado de maneira equivocada é falar, olha, é uma equiparação. Isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, tão ruim quanto. Então, quem tá aqui não pode falar do que tá aqui. Na verdade, assim, a gente pode falar dos dois, criticar os dois, as duas formas, se elas não são adequadas, se a gente não considerá-las adequadas. Não há que se defender de maneira incondicional, polo nenhum, né? Não estou dizendo que ele faz isso, mas ao abordar a questão desta forma, ele pode ser interpretado assim. Não sei se eu me fiz clara, né? Eu não lembro, eu marquei mais coisa aqui, eu não lembro se ele leva essa questão para um outro lado. Vamos ver. Os marxistas também jamais imaginaram que fosse possível alcançar o socialismo em um único país. Ou o movimento seria internacional ou não seria coisa nenhuma. Que é aquela questão da internacional, né? Que eles queriam companheiros univos, porque não era possível o socialismo num foco só, num ponto só. Tinha que ser algo bem abrangente. E aí a gente já dá de cara com outra fragilidade do regime, né? É muito difícil de conseguir isso. Idealmente, o socialismo exige um povo habilidoso, instruído e politicamente sofisticado, instituições cívicas desenvolvidas, uma tecnologia bem evoluída, tradições liberais esclarecidas e o hábito da democracia. É por essas e outras que é muito difícil um país socialista se manter e mais difícil ainda alcançar o comunismo. Por quê? Para isso tudo acontecer, exige muita maturidade. A democracia, né, exige maturidade, exige generosidade, exige o reconhecimento do outro, que o futuro inevitavelmente trará em seu rastro. Não apenas suportado, mas ativamente encorajado. Existem pontos na obra de Marx nos quais ele saúda o crescimento do capitalismo, já que só assim o caminho para o socialismo seria desbravado. Tá vendo? Marx defendendo o capitalismo. Não por gosto, não por
valor percebido, mas por ser necessário. A sociedade capitalista gera enorme riqueza, mas de uma forma incapaz de colocá-la ao alcance da maioria dos cidadãos. Ainda assim, tal riqueza pode sempre ser colocada ao seu alcance. Pode ser separada das formas aquisitivas individualistas que a geram, investida na comunidade como um todo e usada para reduzir ao mínimo o trabalho indesejável. Dessa maneira, poderá libertar homens e mulheres dos grilhões da necessidade econômica para uma vida em que sejam livres para realizar seu potencial criativo. Essa é a visão que Marx tem do comunismo. Agora, a quarta crítica feita ao marxismo. O marxismo é um sonho de utopia. Ele crê na possibilidade de uma sociedade perfeita, sem dificuldades, sofrimentos, violência ou conflito. Sob o comunismo não haverá rivalidade, egoísmo, possessividade, competição ou desigualdade. Ninguém será superior ou inferior a ninguém. E por aí vai. Aí ele desenvolve mais a crítica. E aí o que ele fala? Marx não demonstra o menor interesse em um futuro livre de sofrimento, morte, perda, fracasso, colapso, conflito, tragédia, nem mesmo trabalho. Na verdade, ele não demonstra muito interesse pelo futuro em si. É um fato notório quanto à sua obra que ele tem pouquíssimo a dizer em detalhes sobre a aparência de uma sociedade socialista ou comunista. Seus críticos, portanto, podem acusá-lo de uma vagueza imperdoável, mas dificilmente poderão, ao mesmo tempo, acusá-lo de elaborar esquemas utópicos. É o capitalismo, não o marxismo, que faz transações futuras. Em A Ideologia Alemã, Marx rejeita a ideia do comunismo como um ideal ao qual a realidade terá que se ajustar. Ele o vê como o movimento real que abole o presente estado das coisas. Ou seja, o Marx ele tem uma visão muito pragmática, não é nada utópica. Mais um trecho. A questão para Marx não é sonhar com o futuro ideal, mas sanar as contradições no presente que impedem a ocorrência de um futuro melhor. Uma vez atingida essa meta, não haverá mais necessidade de gente como ele. Mais um trecho. Alguns dos que afirmam que o socialismo é inevitável estão convencidos de que podem erradicar a pobreza, resolver a crise do aquecimento global, estender a democracia liberal até o Afeganistão e solucionar os conflitos mundiais por intermédio das resoluções das Nações Unidas. Todas essas tarefas intimidadoras se encontram confortavelmente no âmbito do possível. Só o socialismo, por alguma razão misteriosa, se acha fora de alcance. E aí, o que ele faz? Ele faz uma crítica. As pessoas imaginam alcançar essas coisas, fim da pobreza, paz mundial, essas coisas, mas a utopia é o socialismo, né? Então, veem o socialismo como algo utópico, e essas coisas não. Acabar com a devastação da natureza, isso não é utopia, mas o socialismo não é utopia. Ele está ironizando aqui. Outro trecho. Foi o capitalismo e não o socialismo que padronizou os indivíduos. Esse outro trecho. Foi o capitalismo e não o socialismo que padronizou os indivíduos. Esse é um dos motivos pelos quais Marx desconfiava um bocado da noção de direitos. Comenta ele. Aí ele transcreve aqui um trecho que Marx comentou. Própria natureza só pode consistir na aplicação de um padrão igual, mas indivíduos desiguais. E eles não seriam indivíduos diversos se não fossem desiguais. São mensurados por um padrão igual somente na medida em que estão reunidos sob um ponto de vista igual. São encarados a partir apenas de uma ótica definida, como no caso presente, são encarados apenas como operários e nada mais é visto neles, tudo o mais é ignorado. Outro trecho.
A igualdade genuína não significa Outro trecho. A igualdade genuína não significa tratar todos do mesmo jeito, mas atender às necessidades diferentes de cada um de forma igual. Aqui é a noção de equidade. Isso que ele está falando é equidade, ou a gente pode chamar também de justiça distributiva. Já lá em Aristóteles já tinha essa ideia. Então, a questão não é a igualdade. A igualdade neste contexto não interessa. Nesse contexto social. O que interessa aqui é a equidade. Mais um trecho. O socialismo não tem a ver com todos usando o mesmo tipo de macacão. É o capitalismo consumidor que veste com capricho os cidadãos em uniformes conhecidos como moletons e calças de jogging. A quinta crítica a Marx. O marxismo reduz tudo à economia. É uma forma de determinismo econômico. A arte, a religião, a política, o direito, a guerra, a moralidade, a mudança histórica, tudo isso é visto nos termos mais grosseiros como nada mais do que um reflexo da economia ou da luta de classe. De novo aqui, acusando Marx de ser determinista, mas aqui no contexto econômico. E aí o que o Terry fala? A verdade é que ninguém é pluralista no sentido de defender que em qualquer situação, qualquer fator seja tão vital quanto o outro. Todos acreditam em hierarquias, mesmo os mais fervorosos dos igualitários. É difícil encontrar alguém que pense que fazer cócegas nos famintos seja preferível a alimentá-los. Ninguém disputa o fato de que o comprimento das unhas de Carlos I foi um fator menos decisivo do que a religião na Guerra Civil Inglesa. Existe um monte de motivos para que eu segure sua cabeça debaixo d'água durante 20 minutos. Aí ele enumera: sadismo, curiosidade científica, aquela pavorosa camisa floreada que você está usando, o fato de que na TV estava passando apenas um documentário chatíssimo, fecha parênteses. Mas o motivo primordial que me levou a isso foi pôr as mãos naqueles cavalos por o sangue que você me legou em seu testamento. Porque os acontecimentos públicos também não haveriam de ter motivos primordiais. O que ele está falando? Ele está ilustrando aqui, falando que a gente tem hierarquia nos interesses, tem hierarquia para priorizar, né? Aliás, a priorização já é uma forma de hierarquizar, você primeiro dá atenção a uma coisa, depois a outra. E ele está falando, se na vida particular a gente tem motivações hierarquizadas, não só motivações, né? A gente hierarquiza os interesses de modo geral, o que vai fazer, enfim. Por que não haveria, não seria possível, não seria vantajoso, positivo, uma hierarquia nos negócios públicos? Então, ele está rebatendo dessa forma, mas ele fala mais. Então, a maioria aceita a existência de cadeias de causa e efeito na história, por mais complexas ou difíceis de conceber, e que isso lhe empreste algum tipo de padrão. Difícil crer, por exemplo, que várias nações tivessem começado a colecionar colônias em determinado momento histórico por motivos que nada tinham em comum. Os escravos africanos não foram transportados para a América sem motivo. O fato de que o fascismo surgiu mais ou menos ao mesmo tempo em várias nações do século XX não se deveu ao modismo copista. Os indivíduos não se atiram em fogueiras apenas como passatempo. Existe um padrão consideravelmente uniforme de um lado ao outro do mundo de pessoas que não fazem isso. Mais um trecho. O capitalismo, e não o marxismo, é que é economicamente reducionista. É o capitalismo que acredita na produção pela produção no sentido mais estreito do termo produção. Marx, ao contrário, crê na produção pela produção em um sentido mais generoso do termo, defendendo a tese de que a autorrealização humana deve ser valorizada como um fim em si mesma, em lugar de reduzida ao instrumento de consecução de outro objetivo. Isso, achava ele, se revelaria impossível enquanto prevalecesse o sentido mais estreito de produção pela produção, pois, assim,
a maior parte da nossa energia criativa seria investida na produção de meios de sobrevivência e não em saborear a própria vida. Boa parte do significado do marxismo pode ser encontrada no contraste entre esses dois usos da expressão produção pela produção, um deles econômico e outro criativo ou artístico. Longe de ser um reducionista econômico, Marx se revela um crítico severo da ideia de reduzir a produção humana a tratores e turbinas. A produção que considerava importante se aproximava mais da arte do que da montagem de rádios transitores ou do abate de ovelhas. Mais um trecho. A afirmação de que para Marx tudo é determinado pela economia é uma supersimplificação absurda. O que molda o curso da história, a seu ver, é a luta de classes. E as classes não são redutíveis a fatores econômicos. Bom, pessoal, esse vídeo já tá gigante. Eu não pretendia fazer 2 vídeos, mas não tem jeito, né? Eu vou ter que parar por aqui. E eu acho que a segunda parte também vai ser grande, enfim, porque eu vou passar pelas 10 grandes críticas e as respostas a elas, então não dá para ser curto. Mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês compreendam. E na próxima semana eu trago o segundo vídeo sobre, dando continuidade a esta aula. E já me digam se vocês já leram, o que vocês estão achando, se vocês conheceram essas ideias de Marx, o que vocês já leram de Marx, que eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.